muita alegria que a gente se encontra nessa casa. Ainda mais uma tarde muito especial. Hoje iniciamos o trabalho de evangelização da infância às quartas-feiras. Então, a partir de hoje, em todas as quartas, podemos trazer os nossos filhos, sobrinhos, netos, que nós teremos um espaço de ação, uma ação evangelizadora com as crianças, de 0 a 12 anos. Tá? Hoje nós temos 2 evangelizadoras, elas já estão lá no 3º andar. Se tiver alguma criança nessa faixa etária de 0 a 12, os pais podem direcionar ao 3º andar. E não há coincidência, hoje nós ouviríamos a nossa irmã Maria Luísa, não é isso, Maria Luísa? E aí a Mônica falou: Zu, você já estará na casa, porque hoje nós estamos abrindo, fala sobre a importância da evangelização. Não tem como recusar um convite, Quando Jesus nos chama para falar de algo que nós trabalhamos, acreditamos, é uma alegria. Então, eu agradeço a oportunidade e rogo a nossa mentora Meimei, que é a mentora da evangelização infantil nessa casa, pedindo a ela que nos intua para que possamos vibrar. A vibração de amor e de alegria que cada criança aqui é recebida pela equipe espiritual. Então, a alegria e a oportunidade é nossa de falar da evangelização. Qual a importância do Evangelho? Eu queria propor para a gente iniciar que cada um, individualmente, pensasse agora quanto o Evangelho é importante em sua vida. Se pudéssemos ouvir, alguns de vocês, muitos diriam que é a nossa sustentação, a nossa proteção, principalmente em tempos, amenos, difíceis. Imaginemos a importância da vivência evangélica trazida a um espírito recém-reencarnado, desde a mais tenra idade. Esse é o grande valor da evangelização na fase infantil. Todos nós já conhecemos, a instrução dos espíritos Allan Kardec, quando ele questiona qual a importância para o espírito passar pela fase infantil. Nós, espíritos imortais, a partir do momento em que fomos criados simples e ignorantes, sabemos, temos o conhecimento da imortalidade da alma, conhecemos a necessidade da reencarnação. Mas por que é necessário o período infantil para o espírito? Espíritos, às vezes, missionários, passar novamente nessa fase infantil. A gente precisa, além de ler a resposta dos espíritos, compreender um pouco mais a fundo o que essa fase significa para o espírito. E todos nós aqui hoje, encarnados, passamos por essa fase. Então a gente vai usar o recurso da evangelização, quando a gente vai trazer essa importância para as crianças de estarem na evangelização. Nós temos um recurso que a gente leva um copinho com água, cristalino, e com anilina, com tinta, a gente vai gotejando algumas cores, num copinho vermelho, no outro verde, e as crianças vão observando e se divertindo com a facilidade com que aquela água cristalina se transforma na tonalidade ali colocada. Feito isso, a gente traz o gelo e faz a mesma sequência. Começa a pingar tintas e vê que a absorção do gelo, que é a água em outro estado, já não é tão fácil. E aí a gente compara ao espírito. A água, no seu estado natural, ela é mais maleável, ela é mais humilde. Tanto que quando a gente quer trazer o tema humildade, a gente usa muito o exemplo da água, que a tudo acolhe. A mesma água, o mesmo espírito,
num outro estágio, já não tem tanta absorção. E a gente compara agora, para que a gente, trazendo uma ilustração, o espírito nessa fase infantil é essa água no estado normal, assim que voltou do plano espiritual, até pelas dificuldades que ele encontra para se expressar naquele corpo frágil. É isso que a espiritualidade e Emmanuel nos traz, o livro Consolador, que a fase infantil, de 0 a 7 anos, o espírito está mais maleável a receber todos os tipos de ensinamento. Seria a nossa água no estado normal. Passada essa fase, cada vez mais difícil será, porque toda a carga que aquele espírito traz, toda a bagagem que aquele espírito, que não foi criado agora, ele renasceu agora, ela vem com muita força. E entra um conflito do que aquele espírito recebeu nessa fase inicial com o que ele traz de experiência. E dessa forma lúdica, a gente chama as crianças e os pais que às vezes estão, porque essa aula, inclusive, ela foi aplicada na sala da evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. É importantíssimo um momento infantil para que a gente possa semear de forma efetiva esse evangelho que a todos nós hoje nos sustenta. Não é por ele que nós estamos aqui hoje, numa tarde de quarta-feira, uma tarde chuvosa, graças a Deus, buscando o quê? Nos conhecer melhor, nos abastecer, nos alimentar desse evangelho. Então, por que não evangelizar os nossos filhos? E quando eu falo os nossos filhos, agora eu estou abrangendo a todas as crianças, porque nós somos uma grande família universal, desde na época que ele mais está propício a receber. Mas é uma época que exige de nós, porque não é só pela palavra que a gente vai evangelizar. Como evangelizar um bebê recém-nascido? Como evangelizar um bebê ainda no ventre? É pela linguagem do amor, que é a linguagem do nosso evangelho. Esse livro, Sublime Sementeira, é um compêndio que a FEB lançou com todas as mensagens que a espiritualidade enviou durante todo o tempo sobre a evangelização infantil, infanto-juvenil. Então a gente tem mensagens de vários espíritos, tem passagens de Kardec, tudo que se relacionar à evangelização da criança e do jovem, nós vamos encontrar nesse livro. Então nós evangelizadores amamos, porque aqui tem tudo. E foi feita uma entrevista ao espírito Bezerra de Menezes em 1982, quando se completou 5 anos da campanha permanente de evangelização. Uma das perguntas foi: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? E Bezerra nos esclarece: reconhecendo-se no espiritismo evangélico a presença do Consolador, consoante as promessas de Jesus, disseminando por toda a terra as luzes cristalinas da verdade e despertando a consciência humana para a era porvindoura de uma autêntica compreensão espiritual da vida, não é difícil entender-lhe a abençoada missão evangelizadora do mundo com vistas ao futuro, onde as mais sublimes esperanças de felicidade na terra se concretizarão. Considerando-se naturalmente a criança como o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como o adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Muito claro, a resposta de nosso mentor Bezerra.
não há como negar esse alimento cristalino a um espírito confiante em nós, sem graves consequências. E nós, como espíritos reencarnacionistas que somos, é do nosso interesse que cada criança que renasça no mundo receba o Evangelho, porque são essas crianças que serão os nossos futuros governantes, serão os dirigentes das casas espíritas, os futuros trabalhadores da sociedade. São eles que vão trazer essa nova humanidade que todos nós ansiamos. Nós estamos cansados de guerra, de disputa, de ganância. Nós estamos cansados de tanto egoísmo e tanto orgulho. Nós queremos essa nova humanidade, esse novo porvir. Nós queremos que o avanço tecnológico, científico, que é notável, seja acompanhado pelo avanço moral. Nós ansiamos por paz, por liberdade, por tranquilidade. A começar em nós ainda caímos, ainda temos pensamentos menos dignos, ainda nos pegamos fazendo o que já não queremos fazer, como Paulo nos sempre diz, né? O bem que desejo, não faço. O mal que já não quero fazer, esse eu faço. Mas nós já temos a consciência que queremos outra coisa, que queremos mudar. Partindo de nós, a sociedade também está cansada. Cansada de tanta ganância vista nos jornais, de tanto orgulho exacerbado. Todos nós ansiamos sim por uma nova humanidade. Então abracemos a cada espírito que retorna. Porque nós sabemos, pelas mensagens que recebemos através dos médiuns sérios, codificados nos livros, né? Mas também em reuniões de esclarecimentos nessa casa e outras sobre a evangelização, que os espíritos aceitam reencarnar. Muitas das vezes os espíritos aceitam confiantes no amparo que receberão de uma instituição religiosa. Então não é simplesmente olhar e dizer queremos um novo mundo, uma nova humanidade, é compromisso de cada um de nós. Claro que alguns trazem esse compromisso de forma mais direta, mas nós retornamos, porque não é fácil reencarnar. Podemos observar nas obras de André Luiz, né, que nos traz o relato da vida espiritual, que o momento de se preparar para reencarnar não é um momento muito fácil, muito alegre, porque temos a consciência ampliada no plano espiritual dos desafios, das oportunidades, mas os desafios que precisamos passar. Por isso, a fase infantil é acompanhada de perto. E aí a gente recebe esse espírito em nosso lar, em nossa sociedade, e nega-lhe o que nós temos para oferecer, que é o Evangelho. Vejamos os exemplos dessa casa espírita somente. Imaginemos tantas outras que têm a evangelização infantil todos os dias, graças a Deus. E hoje estamos iniciando uma nova fase. Teremos também evangelização na quarta tarde, no futuro, na segunda-feira. E às vezes, por algum obstáculo menor, não trazemos a nossa criança, porque a gente não consegue, a gente compreende, mas ainda nós precisamos sentir o valor do Evangelho, primeiramente em mim. Por isso o exercício de cada um leve hoje. Qual o valor do Evangelho na minha vida? O que ele tem transformado internamente em mim? Porque se eu conseguir perceber, e vocês vão perceber que muita coisa mudou,
não de galope, graças a Deus, mas existe sim. Eu consigo perceber o valor do evangelho para o outro. E aí os obstáculos que me impedem de chamar alguém para vir à casa espírita comigo, de trazer o meu filho, de trazer o meu sobrinho, de trazer o meu neto, eles vão diminuir. Nessa outra obra ligada à evangelização, que é a evangelização no mais além, do espírito Lúcio de Abreu, que enquanto esteve aqui, reencarnado, fez um trabalho memorável na evangelização espírita. Lúcio de Abreu, irmão de Honório Abreu. Ele continua trabalhando pela evangelização no plano espiritual. E ele enviou algumas orientações de como é o trabalho da evangelização no plano espiritual. E ele relata, num dos capítulos aqui, que a equipe espiritual que acompanha cada criança que vem à casa espírita, que vem à evangelização, os espíritos ligados a essa tarefa, ele vai ao lar daquela criança, auxiliar aos pais, aos familiares, ao responsável, porque às vezes o responsável pela educação espiritual da criança necessariamente, diretamente não são os pais, mas os espíritos vão auxiliar para que não haja nenhum obstáculo, nenhum desânimo, para que essa criança consiga chegar à casa espírita. Olha o amparo que a espiritualidade nos traz, né? Nós estamos falando da infância, então nós estamos trazendo referências para um espírito na fase infantil. A espiritualidade encaminha espíritos para auxiliar para que a criança venha com os pais ou responsável da casa espírita. Dado a importância que ele vivencie, não só ouça as histórias infantis, porque todo o ambiente espiritual da evangelização é preparado, assim como é preparado esse ambiente aqui antes que nós estivéssemos aqui. Espíritos construtores estavam aqui antes preparando o ambiente a nos receber. Isso também acontece em todos os espaços da casa espírita, e inclusive a evangelização. Então a criança adentra a sala de evangelização e ela vai ouvir uma música, uma história, vai abraçar o evangelizador, mas muito mais do que isso, ela vai sentir toda uma vibração, todo um ambiente preparado para que ela esteja ali. E vai fazer toda a diferença no caminhar desse espírito, esse contato com o evangelho. Não há uma semente que cairá que não dará fruto. Nós é que não temos uma visão mais ampliada devido às limitações do corpo físico. Então é importante que a gente creia, confie no trabalho espiritual que é feito, que é gigantesco, graças a Deus, na infância. É importante que nós, como pais, como avós, como tios, como primos, abracemos os espíritos que se dedicam à tarefa da evangelização. Porque assim como a criança é um espírito imortal em processo de evolução, com a sua bagagem, com os seus valores, suas conquistas e suas imperfeições. Então, que alguma ação que por ora aos nossos olhos não seja correta, não seja empecilho para trazer os nossos filhos, porque nós também estamos aprendendo. Faz parte da nossa pedagogia divina aprender na ação. Quantos relatos ouvimos de evangelizadores que, cansados com processos difíceis no lar, no trabalho, nos procuram para deixar a tarefa. E a gente começa a conversar sobre a tarefa, reviver o momento que ele estava dentro de sala de aula com alguma criança, e aquilo alimenta aquele ser, aquele espírito, e ele fala: não vou largar a tarefa, eu vou me dedicar um pouco mais. E ele permanece.
E aquela dificuldade vai se dissolvendo. E ele percebe que aquela dificuldade faz parte do processo reencarnatório dele, mas ele é um novo espírito. A dificuldade não muda, quem muda é ele. O poder da evangelização a todos nós, se a gente parar para pensar, e cada um vai ter um relato, ele é muito dinâmico. Imaginemos isso por um espírito quando a mãe, ao amamentar, e é bom que falemos isso, porque nós somos semeadores também. Se a gente for perguntar quem é evangelizador aqui, somos todos nós, porque nós impactamos e somos impactados o tempo todo pelo outro. Uma mãe que precisa ser muito acolhida no momento que ela teve um filho, pelas fragilidades, ela vai amamentar aquele ser, vai doar o alimento que vai fortalecer o corpo. Se ela se aperceber da grandeza e sublimidade desse momento e começar a conversar com o seu filho, falar com amorosidade para ele, com palavras ou com o olhar, da felicidade de recebê-lo, de que ele não está sozinho, que Jesus, nosso Mestre, está conosco. Quanta coisa sublime vai sair desse momento. Mas aí a gente percebe, pela nossa invigilância, as mães amamentando com o celular na mão. Não é uma crítica, mas é porque a gente precisa despertar no outro e em nós as oportunidades divinas que Deus nos manda. O processo de evangelização, ele tem 104 anos. Mas a criança começou a adentrar a casa espírita com 7 anos de idade. Depois, com 3 anos. Agora, já entra no ventre. Aqui mesmo nós temos e acolhemos as mães, as gestantes, um curso de gestante. Por que esse movimento? Por que esse investimento do alto nesse ser que reencarna? Porque esse evangelho, desde a mais eternidade, que vai assegurar de forma coesa que esse espírito vença as dificuldades que ele trouxe. Porque todos nós trazemos as nossas dificuldades. Mas por que não então iniciou a evangelização desde quando ela foi constituída no ventre, com os bebês? Porque a cada hora o seu momento. Agora, nesse momento de transição mais intensa, nós temos muitos recursos. Inclusive o recurso da internet que nós citamos aqui, para nos auxiliar. A questão é, com o que eu me vinculo? O que eu busco? Em que rádio, que sintonia eu tenho buscado para a minha vida? E a gente fala disso na evangelização. A gente fala com isso com as crianças. Olha que importância. Eu não nasci no lar espírita, mas tive a oportunidade de receber o evangelho na infância. Mas imagina se tivesse uma amplitude da grandeza, do conceito da doutrina espírita desde a infância. E às vezes a gente, espíritas, pais, tios, avós, não trazemos as nossas crianças à casa espírita. Aí depois a gente começa a ter questionamentos no movimento espírita: cadê os jovens? Os jovens sumiram. Mas eu investi na infância? Eu quero ver o jovem na casa espírita, mas eu não invisto na infância. Nós pais, por muito amarmos nossos filhos, graças a Deus, queremos as melhores escolas, os melhores médicos, A gente vai, visita a escola, vai na reunião de pais. Será que a gente faz esse mesmo movimento para trazer o filho à evangelização? Hoje está chovendo, não vou levar a criança. Mas se ela tivesse uma consulta médica, eu não iria? A gente precisa fazer esses questionamentos, porque
o mergulho na carne, né, ele propicia isso, a gente fica distraído. Mas não é isso que a doutrina espírita faz conosco? Ela não amplia a nossa visão? Ela não vem... Quando a gente tem a palavra consoladora, o consolo não é só de acolhimento, mas também de esclarecimento. É uma doutrina consoladora, porque além dela me acolher, ela me esclarece. Que essa dificuldade que eu trago hoje, ela é porque eu sou muito amado e respeitado por meu pai. E ela é um processo pedagógico para que amanhã eu seja melhor. E a minha reencarnação, por mais difícil que ela seja, ela é recheada de misericórdia divina. Nós não viemos aqui para pagar conta. Nós já sabemos disso, não é? E aí a gente fala com uma criança sobre esse amor de Deus para conosco. E aí aquele espírito que vem, né, todos os dias da semana, porque a gente vai falar de carência e às vezes, né, pensamos logo nas nossas crianças que frequentam a nossa casa, que é aos sábados de manhã, onde nós fazemos um trabalho social intenso e recebemos muitas crianças. E essas crianças vêm, muitas vezes, não são com os pais. E elas vêm pelo alimento, pela assistência, sim. Mas elas saem recebendo nosso evangelho, graças a Deus. Imagina a força desse evangelho, não falado, mas vibrado pelo evangelizador consciente, amparado por esse ambiente espiritual, que é preparado com antecedência, na força daquele espírito que tem um lar desestruturado. E ali ele está ouvindo, mas ele está sentindo, e ele está tendo a oportunidade de ouvir que Deus o ama e o respeita infinitamente. Que é uma bênção aqui estar. Isso ele ouve uma semana, ouve na outra, e ouve na outra. Alguém tem dúvida que isso fará diferença mais à frente para que ele tenha subsídios para fazer uma escolha diferente? É esse valor do evangelho que a gente gostaria hoje de refletir. Nós estamos falando da infância, mas nós estamos falando de evangelização do espírito. A tarefa de evangelização infantil, ela é a tarefa que me deixa no eixo. É o meu compromisso espiritual. Então, ela é para mim. A gente tem relatos de pais que procuram o evangelizador e falam assim: hoje eu vim porque meu filho falou, temos que ir. Então nós já temos crianças, né? Ou seja, espíritos na fase infantil que vieram e o compromisso é evangelizar os pais. Se a gente pudesse ouvir aqui, cada um teria um relato de alguma criança que faz esse papel. Por isso um movimento intenso da espiritualidade, da direção dessa casa, e a gente agradece, e dos trabalhadores da infância, em abrir mais uma ação, um espaço de evangelização. E o nosso combinado foi, que hoje vai começar as divulgações, né? Se não houver nenhuma criança encarnada, a aula será dada da mesma forma. Aí eles brincam assim, já chama evangelizador de doido, né? Porque sacola, boneco, papel, né, EVA, vão passar aqui, vão ver a gente dando uma evangelização. Falei, não. Alguém tem dúvida que está cheio de criança em espírito lá assistindo a evangelização? Eu não tenho nenhuma. Assim como esse salão, não são só nós presentes encarnados. Não há uma ação que nós realizamos que não é aproveitada pelos nossos amigos espirituais.
Então, ao trazer uma criança à evangelização, a gente traz a família e a gente evangeliza também ali os irmãos que estão em desafeto. Então, a criança ela vai chorar às vezes, sim. Às vezes ela vai fazer birra, às vezes ela vai falar, não quero ir, eu não gosto. Né? Alguém já deve ter vivenciado isso, mas de novo. E aí ela entra na evangelização e depois ela não quer sair. Então nós que estamos hoje como pais, como um adulto responsável, precisamos ter essa persistência, essa paciência, esse esforço. Porque nós provavelmente pedimos isso, ou iremos pedir. Imaginemos nós agora, todos nós, no plano espiritual, no ministério da reencarnação. Qual o pedido que vocês fariam? Eu ia pedir para, por favor, me apresente o Evangelho o quanto antes. Não desistam de mim. Se a clareza que nós temos hoje, porque nós estamos aqui, né, numa quarta-feira à tarde, tivéssemos, né, anos na nossa vida atrás, estaríamos diferentes. Então, essas crianças que renascem, elas estão pedindo por Evangelho. Muitas aceitam reencarnar porque sabem que vão estar próximo a um ambiente religioso e contam com esse amparo. Então nós não podemos, nós não temos esse direito de negar esse Evangelho aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos. E a gente vai ampliar um pouco mais essa visão. A criança, como uma esponjinha, ela está absorvendo tudo o que está no ambiente. Então, se eu tenho uma criança, né, vamos pensar, porque temos que pensar fisicamente, né? Ainda não conseguimos também o tempo todo imaginar que possa ter um espírito infantil nos observando. E tem. Os evangelizadores, então, vão um monte para casa para eles aprenderem juntos lá. No nosso culto. Mas vamos pensar, reencarnar. Se eu tenho uma criança no mesmo ambiente do que eu, as minhas ações impactam aquele espírito. Porque mais do que o adulto, ele está observando as minhas ações. Então, se eu dou um mau exemplo, um palavrão, um xingamento, jogo papel na rua, coisas simples mesmo, uma impaciência, essa criança está observando, esse bebê está observando. Mas o contrário também. Todas as vezes, né, que eu dou um bom dia, que eu jogo lixo onde tem que ser, ele também está absorvendo. Então, quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, ele não estava falando de simplesmente pegá-las e levá-las a um culto, uma evangelização. Ele estava convidando a todos nós, espíritos imortais. E esse pedido do Mestre reverbera até hoje. É olhar esse filho meu. Auxilie essa plantinha a fortalecer-se. Assim como a passagem, né, da casa construída sobre a rocha, que eu gostaria de ler, não sei se eu a trouxe. Não, mas eu vou então conversar. Todos lembram dessa passagem? Né? Edificai a vossa casa sobre a rocha. O que Jesus queria com isso? Que nos momentos de intempéries, se a gente se fundamenta em bases sólidas, nós vamos resistir, nós vamos ficar firmes. O que seria isso com a evangelização? Quando eu levo o Evangelho a um espírito que retornou recentemente do plano espiritual, eu estou propiciando a esse espírito a pegar os ensinamentos do Cristo e aplicar e vivenciar.
E na fase infantil isso é muito importante, porque eu vou estar consolidando esse pedido de Jesus. Esse Espírito, ele vai construir a jornada dele, a casa dele, a jornada dele, na rocha. Quando adulto, ele sofreu uma frustração num relacionamento afetivo, com um sócio, né? Uma traição, algo que nos tira do eixo, ele vai ter base, a fundamentação dele, que é o que a gente traz, os nossos valores, o que a gente acredita, elas serão baseadas no Evangelho, porque ele vivenciou isso desde novo. A gente, como pais, queremos muitas coisas para os nossos filhos, mas no fundo a gente quer que eles sejam felizes. Então, como não dar o Evangelho para ele? Como não fornecer o Evangelho a esse Espírito? É até incoerente se a gente parar para pensar. Então, nós temos que buscar forças no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que as ilusões da matéria, para que as dificuldades da matéria não me afaste desse objetivo. Porque, no fundo, todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós não fazemos isso, né, por um instinto de maldade. É porque nós estamos distraídos. É porque, às vezes, a gente se perde. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da família. Porque também não vai adiantar para aquela criança eu falar para ela o que ela tem que fazer. Na infância a gente ainda consegue trazer, né? Consegue exercer alguma ação mais incisiva. Mas quando ele vai entrando na fase da pré-adolescência, adolescência, aí né, vai ficando mais complexo. Mas como eu vou falar para o meu filho que ele precisa vir à evangelização, à mocidade, que ele precisa ser honesto comigo, que ele precisa me falar o que aconteceu, que eu não quero que ele tranque a porta do quarto, que eu não quero que ele fique o tempo todo no smartphone, na internet. Se eu não faço isso, se eu estou conversando com ele, mas não deixo de ver uma mensagem que chega no WhatsApp, se eu não crio momentos no lar onde a gente vai estar junto, se a gente não preza, e não é fácil às vezes, pelo culto, palavras, eles aprendem pelo exemplo. Mas eu queria dizer para vocês que é muito bom quando a gente conversa com algum pré-adolescente, algum jovem, porque a gente também, às vezes, é muito rígido conosco, né? E os filhos, às vezes, eles não nos dão esse feedback. Mas a gente conversa com alguns e a gente vê que o que ficou registrado é o esforço que o pai e a mãe fez em algum momento naquele jovem. A gente vai conversando, vai dialogando e vê que eles percebem o esforço do pai, da mãe, em trazê-lo, em educá-lo. Então a gente não precisa se preocupar. Se a gente está no esforço, eles estão percebendo, porque é a vibração. Eles percebem da gente, é assim, igual os meus filhos estão em casa. Eu estou vindo a uma tarefa. Né? Eles já estão na fase da mocidade, senão eles estariam aqui. Eles estão percebendo. Às vezes a gente não percebe, né? Eles falam assim, olha, minha mãe sai de casa, vai à casa espírita. Esse é um exemplo para eles, que está registrado. Então a gente evangeliza os nossos filhos o tempo todo. E a gente acerta muito mais, gente. A gente precisa confiar nisso. Mas é que quando a gente tem a oportunidade de falar do valor do Evangelho, a gente quer chamar a atenção, a gente quer despertar o espírito, porque é grandioso o investimento do alto na infância, na juventude e em nós. Então a gente fala, né, às vezes traz uma fala muito forte,
muito incisiva, mas a gente não queria também deixar de registrar que a gente colhe muitas histórias e que nos deixam felizes. Os nossos filhos percebem o nosso esforço. E para falar do investimento do alto, nessa mesma entrevista a Bezerra, foi perguntado assim: com que intensidade o plano espiritual tem apoiado o movimento de evangelização espírita infanto-juvenil e como isto se opera? A missão educativa do Espiritismo às almas é tarefa por demais intensa, contínua e crescente, buscando revelar a verdadeira luz e estimulando a fé junto aos panoramas regenerativos da Terra, onde somente um mestre, que é Jesus, há de inspirar cada criatura em sua própria iluminação. Assim sendo, sem improvisações, mas obedientes aos ditames dos planos superiores da vida, entrevemos legiões de obreiros espirituais, insinuando e sugerindo, orientando e estimulando, convocando e determinando, dirigindo e comandando, participando e servindo diretamente no seio da evangelização, notadamente de crianças e jovens, que representam esperanças dos céus nos jardins da vida. Mas é importante salientar que o plano espiritual, somando esforços ao trabalho perseverante dos companheiros encarnados, conta, sobretudo, com a fidelidade dos servidores a Jesus, uma vez que, na base do êxito almejado, permanece a fiel observância das lições evangélicas sob os ditames do amor incondicional. Então, eles estimulam, incentivam, muito mais do que isso, eles estão lá no momento da tarefa. E como o seu Lúcio nos trouxe no livro, que eu citei para vocês, a Evangelização do Mais Além, eles vão aos nossos lares, propiciar a vinda desse Espírito a esse espaço. E nós precisamos acreditar, confiar nesse amparo. A misericórdia divina, ela é incessante, incessante, a todos nós. Todos nós. Então tragam os filhos de vocês, tragam os netos, os sobrinhos, tragam todos que vocês puderem, porque nós vamos, do nosso lado, somar esforços, pedindo a Meimei, a sua equipe espiritual, que nos ampare e nos intua. Para isso, o Departamento de Evangelização, ele faz encontros bimestrais, onde os evangelizadores se encontram, leem, discutem a melhor forma de levar a mensagem daquele tema para a criança. Porque a gente tem essa consciência que a sala tem que ser agradável, que a criança tem que se sentir acolhida. Então a gente faz encontros, nós temos o curso, para preparar esse evangelizador, que vai ser em abril. Eu já deixo o primeiro convite aqui. É uma tarefa que a gente precisa de muitos corações que abracem. E a gente pretende aumentar as ações evangelizadoras. Então, assim, é um departamento, é uma casa que investe muito na infância. Não só na infância, na juventude. A nossa mocidade acontece, aos sábados. Um momento que o espírito precisa muito, muito se sentir apoiado. Então fica aqui um pedido para que venham, conheçam as salas, os evangelizadores. Cada dia da semana há um coordenador que pode recebê-los, mostrar as nossas salas, mostrar o temário que é preparado com muito carinho, com muito estudo em obras. Então, assim, há um investimento grandioso da parte, encarnados, somado a esse investimento incessante do alto. Então, que possamos abraçar essa tarefa,
E a cada criança que a gente vê a partir de hoje, que a gente possa emanar muito amor, muita esperança. E se pudermos trazer uma criança, que tragamos, porque nós vamos estar atendendo ao pedido do nosso mestre. Ele conta conosco. Investir na infância é preparar o porvir, é subsidiar esse espírito para a jornada. E aí sim, o mundo de regeneração se fará presente. Nós contamos com vocês nessa empreitada. E lembre de nós nas orações, né? E para encerrar, homenagem a Helenita, que está um trabalho lindo com as poesias. Eu vou ler uma poesia, né, que fala da Escola Espírita de Evangelização. Eu não vou declamar, mas eu vou ler. Nas atividades do Centro Espírita, a consciência do futuro em formação. Cooperamos com Jesus, nosso Mestre, daí a Escola Espírita de Evangelização. Se em nossas lidas doutrinárias o amor é a preocupação maior, cuidemos da evangelização infantil, porque o futuro seja, de fato, Se em nossas lidas doutrinárias o amor é a preocupação maior, cuidemos da evangelização infantil, para que o futuro seja, de fato, melhor. A criança, quando é espírita, dá exemplo de boa formação. O que será do centro no futuro, sem a Escola Espírita de Evangelização? A Escola Espírita de Evangelização é um campo fértil na seara do bem. Iluminar as novas gerações é plantar a semente do amor aqui e no além. Eu agradeço a atenção, a paciência, o carinho de vocês. Tá? Uma boa tarde a todos.